Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos prosseguir a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, a partir da página 134, tópico dos pressupostos processuais, mais precisamente da capacidade das partes. Está aí na tela para os senhores, partes capazes. Vou iniciar a leitura. Além da investidura, para que a relação jurídica processual exista, basta que alguém postule perante um órgão que esteja investido de jurisdição a existência de um autor que pratique o ato inaugural com personalidade jurídica. A relação jurídica processual existe sem réu. Contudo, para que tal relação jurídica produza efeitos perante o réu, este deverá ser validamente citado. Nesse sentido, pode ser que haja processo sem réu, como, por exemplo, na ação de investigação de paternidade pós-mortem, quando o investigado não deixou herdeiros ou bens. Mesmo assim, é possível que o autor deduza seu pedido em juízo, cabendo ao juiz decidi-lo sem proceder à citação de ninguém. O mesmo ocorre nas ações necessárias, quando, por exemplo, os ex-cônjuges propõem uma ação de divórcio. Há ainda o processo de alvará, no qual não haverá réu, como, por exemplo, no pedido de antecipação terapêutica do parto de feto anencéfalo. As partes podem ser divididas em principais e auxiliares. Principais são autor e réu. Já as auxiliares são aquelas que auxiliam as partes principais, como, por exemplo, o assistente. Há ainda outra classificação que organiza as partes da demanda e em partes do litígio, sendo as partes da demanda, novamente, autor e réu, e as partes do litígio, as que estão se confrontando. Estas, no entanto, nem sempre coincidem com as partes da demanda. Por exemplo, quando o Ministério Público ajuiza a ação de alimento, a parte da demanda é o Ministério Público, autor, mas a parte do litígio é o alimentando. De igual modo, a parte ilegítima é igualmente parte, ou seja, nem toda parte é legítima. A parte ilegítima tanto é parte que pode invocar a sua legitimidade. Há ainda partes somente em um momento do processo, como o juiz em um incidente de exceção de impedimento ou de suspeição, bem como partes complexas, nomenclatura ofertada ao incapaz representado em juízo. Observe-se que se exige
como pressuposto processual de existência, parte com capacidade de ser parte. Ou seja, que tem aptidão genérica de ser sujeito da relação jurídica material, capacidade de direito, englobando aqui os entes despersonalizados. Não atém o morto e os animais, não se podendo cogitar que alguém tenha meia capacidade de ser parte. A questão do nascituro, em si, já é controvertida, havendo autores que advogam a tese de que o nascituro possuiria personalidade jurídica, todavia, tal entendimento é minoritário. Como o artigo 2º do Código Civil de 2002 assegura, desde a concepção os direitos do nascituro, este tem capacidade de ser parte. Assim, pode o nascituro ajuizar a sua demanda, sendo representado pela sua futura mãe. E, com o nascimento com vida, o infante fica investido da titularidade da pretensão de direito material, passando, portanto, a ser autor, continuando a ser representado por sua genitora. No caso de alimentos gravídicos, Lei 11.804 de 2008, a mulher gestante será autora da ação de alimentos. Todavia, postulando em nome próprio e alheio do nascituro. Nascendo a criança com vida, a ação converte-se automaticamente em uma ação de alimentos. Todavia, passando a ser autor a criança, como vimos ainda há pouco. Próximo tópico, teoria da tríplice capacidade. Nosso ordenamento adotou a teoria da tríplice capacidade, dividindo-a, assim, em 3 tipos: capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo, legitimidade ad processum, e a capacidade postulatória. Em geral, estabelece-se um paralelo entre as capacidades processuais e as capacidades de direito material. Assim, possuirá a capacidade de ser parte quem possuir capacidade de direito, ou seja, personalidade jurídica. A capacidade de ser parte é a aptidão para ser titular de uma relação jurídica processual, no mesmo sentido que a capacidade de direito é a aptidão genérica para ser titular de direitos e obrigações, ou seja, de uma relação jurídica material. Como em nosso ordenamento a capacidade de direito surge com o nascimento com vida, a partir de então haverá capacidade de ser parte, ser autor ou réu. Já a capacidade de estar em juízo, também chamada de legitimidade ad processum, não pode ser confundida com capacidade processual, pois enquanto a capacidade processual é genérica, a capacidade de estar em juízo é específica para um caso concreto. Ou se tem capacidade processual ou não se tem. Já no que toca à capacidade de estar em juízo, pode-se tê-la para determinado ato e não para outro, geralmente se associando à capacidade de fato ou de exercício. A capacidade de estar em juízo, ad processum, é um reflexo da capacidade de fato ou de exercício. Assim, terá a capacidade de estar em juízo quem puder praticar todos os atos da vida civil, independentemente de representação ou assistência. Exemplo: A, sujeito de direitos, com 25 anos de idade, vai a juízo para defender afirmações de direitos que faz. Em alguns casos, todavia,
as duas formas da capacidade podem estar dissociadas. A. Sujeito de direitos com 10 anos de idade não pode, porque não tem capacidade de estar em juízo, defender suas afirmações de direito, dependendo, para tanto, da representação de quem por ele seja responsável, um pai, por exemplo. O artigo 70 do CPC tem a seguinte redação: toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. O conceito de capacidade processual é mais amplo que o de capacidade civil, pois a lei confere à primeira alguns entes despersonalizados, isto é, desprovidos da segunda. Ou seja, tem capacidade processual, mas não tem capacidade civil. Exemplos: o condomínio, o espólio, a massa falida, a sociedade de fato, etc., que não tem capacidade civil, mas tem capacidade de estar em juízo. Temos ainda a capacidade postulatória, consistente na aptidão de praticar atos técnicos dentro do processo. Formular a peça inicial, contestação, recursos, petições em geral, etc. Em geral, essa capacidade é detida pelo advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e que tenha recebido procuração da parte. Artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil. Sob certa perspectiva, também a capacidade postulatória poderia ser encarada como pressuposto processual de existência. É que nos termos do artigo 104, serão havidos por inexistentes os atos praticados por advogado sem procuração que não forem ratificados pela exibição do mandato em 15 dias, prorrogáveis por outros 15 dias. Sendo assim, a petição inicial assinada por advogado sem mandato, não sendo ratificada pela oportuna apresentação da procuração, será inexistente, o que virá a afetar a própria existência do processo. No CPC de 2015, o artigo 104, parágrafo 2º, dispõe, o ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Cumpre ainda observar que, se o antigo Estatuto da OAB continha dispositivo que dizia exatamente a mesma coisa que o parágrafo 2º do artigo 104 do CPC, sendo com este, portanto, harmônico e compatível, diferentemente do que ocorre com o atual Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94, cujo artigo 4º qualifica de nulos os atos privativos de advogado praticado por pessoa não inscrita na OAB, ou por advogado impedido, suspenso, licenciado ou que exerça atividade incompatível com a advocacia. Presentemente, portanto, o ordenamento jurídico brasileiro criou como que uma duplicidade de regimes para os vícios relativos simplesmente à não juntada da procuração, e aqueles que dizem respeito à circunstância de a pessoa que praticou o ato não ser, por exemplo, inscrita na OAB. Diz-se que é inexistente o ato praticado pela parte no primeiro caso, e que são nulos os atos praticados nas condições disciplinadas pelo artigo 4º do Estatuto da OAB. Excepcionalmente, a lei atribui a capacidade postulatória à própria parte, independentemente de ela ser advogado. O exemplo clássico é o do processo nos juizados especiais cíveis, nas causas de até determinado valor. Lei 9.099 de 95, artigo 9º. Próximo item aí, algumas exceções sobre a capacidade. Como visto, geralmente as capacidades processuais refletem as capacidades de direito material,
Porém, há inúmeras exceções. A lei, por exemplo, atribui capacidade de ser parte a alguns entes desprovidos de personalidade jurídica, ou seja, desprovidos de capacidade de direito. Não são pessoas físicas nem jurídicas, mas a lei lhes atribui personalidade judiciária, ou melhor, capacidade judiciária, pois são entes despersonalizados, como a massa falida, o espólio, a herança jacente ou vacante, as sociedades sem personalidade, os grupos tribais ou as comunidades indígenas. Artigo 232 da Constituição Federal, combinado com o artigo 37 da Lei 6.001 de 73. Há ainda os órgãos independentes ou autônomos, como a Câmara dos Vereadores, que são titulares de direitos subjetivos, e para o exercício desses direitos possuem capacidade de ser parte, defendendo suas prerrogativas institucionais. De igual modo, há pessoas capazes, no aspecto material, desprovidas de direito e de fato, que não têm capacidade de estar em juízo, legitimidade ad processo, como as pessoas casadas, promovendo demandas reais imobiliárias, artigo 73 do CPC, ou, então, o revel, citado por edital ou por hora certa, para o qual será necessário um curador especial, artigo 72 do CPC. A lei processual, a rigor, visualiza que tais pessoas, mesmo possuindo total capacidade perante o direito civil, para o processo são incapazes e, por exemplo, buscando igualar o contraditório, exige a nomeação de um curador especial, o qual pode, inclusive, contestar por negativa geral, como se vê do artigo 341 do CPC. De igual modo, no direito civil, a circunstância de não ter capacidade de fato não impede a prática de alguns atos, como, por exemplo, um relativamente incapaz para estar em juízo necessita de assistência, porém pode realizar sozinho um testamento, artigo 1860, parágrafo único do Código Civil, ou outorgar uma procuração, artigo 666 do Código Civil, dispensando-se representante. Na mesma linha, o relativamente incapaz que seja eleitor é parte legítima para propor ação popular, em decorrência de sua condição política, mesmo sem assistência dos pais ou representantes legais. A legislação processual deu capacidade processual plena, não obstante ser, perante o direito material, relativamente incapaz. Se no plano material aceita-se o voto do menor, independentemente de qualquer assistência, não faria sentido que no plano processual o mesmo menor, para exercitar o mesmo direito, precisasse ver integrada sua capacidade. Ademais, não é possível descartar que a assistência civil possa, de alguma forma, frustrar ou criar algum tipo de embaraço ao pleno exercício de cidadania do eleitor, ainda que no plano processual. Ainda em legitimidade ad processo, no que toca às pessoas jurídicas, há um vetusto embate doutrinário. Em primeiro lugar, apesar de a lei atribuir capacidade de direito para estarem em juízo, necessitam de presentação. As pessoas jurídicas não seriam representadas em juízo, pois agem por meio de seus prepostos. Seria um grave equívoco utilizar a nomenclatura representação, pois as pessoas jurídicas não são processualmente incapazes. O artigo 75 do CPC indica casos de representação, incisos 5º, 6º e 7º, e casos de presentação, inciso 1º, 2º, 3º e 8º. Deve-se atentar para a diferença da representação, pois nessa temos, a rigor, duas pessoas, o representado e o representante. Já na apresentação, o que temos é uma única pessoa, o preposto, que é um órgão dessa pessoa jurídica,
longa manus. O ato do preposto é um ato da pessoa jurídica. Em segundo lugar, majoritariamente, utiliza-se a expressão representação para todos os casos, inclusive para a pessoa jurídica. É o que usualmente os senhores vão encontrar. De igual modo, a representação surge para os entes despersonalizados. A lei lhes atribui capacidade de ser parte, autor ou réu, necessitando, porém, de representação. A massa falida, por exemplo, será representada em juízo pelo administrador judicial, na forma do artigo 22 da Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falência, que revogou tacitamente o artigo 12, inciso 3º do CPC de 73 e veio a ser consolidada no inciso 5º do artigo 75 do novo CPC. De igual modo, a representação da União, na dicção do artigo 131 da Constituição Federal, é realizada pela Advocacia Geral da União, derrogando o artigo 75, inciso 1º do CPC. A Câmara de Vereadores será representada pelo seu presidente, a tribo ou o grupo tribal pelo cacique, FUNAI ou Ministério Público, por aí vai. O legislador, no artigo 75, parágrafo 1º, exige que nos casos de inventariante dativo, todos os herdeiros e sucessores do falecido serão autores ou réus nas ações em que o espólio for parte. Primeira consideração. Nesse sentido, a doutrina enfatiza que qualquer herdeiro pode representar o espólio no polo ativo e todos os herdeiros devem ser citados nas demandas propostas contra o espólio, em litisconsórcio necessário, legitimidade plurima ou complexa. Em sentido diverso, há doutrina que sustenta que o espólio não será parte, somente os herdeiros. Se o espólio for réu, serão citados os herdeiros como litisconsórcio necessário, sob pena de ineficácia da sentença, excluindo-se o espólio do polo passivo. Se for autor, deverão os herdeiros comparecer ao polo ativo da demanda como autores, também em litisconsórcio necessário. No capítulo sobre o litisconsórcio será novamente abordado tal tema, momento em que se demonstrará que não existe litisconsórcio necessário ativo. Enfim, não é pela circunstância de se ter capacidade de fato que sempre se terá legitimidade ad processum como exemplificada. Por fim, pode a lei processual atribuir capacidade postulatória para quem não é profissional do direito. São vários os exemplos. Como 1. No juizado especial civil, em demandas de até 20 salários mínimos e em primeiro grau de jurisdição. Artigos 9º, parágrafo 1º e 41, parágrafo 2º da Lei 9.099, de 95. 2. Demandas trabalhistas, na forma do enunciado 425 do TST. 3. Habeas corpus. 4. Revisão criminal, artigo 623 do Código de Processo Penal. 5. Dentre os legitimados para a propositura das ações de controle de constitucionalidade direto, somente precisam de advogado, partido político, a entidade de classe e a confederação sindical. Destaque-se que o artigo 36 do CPC de 73 permitia excepcionalmente que a parte estivesse em juízo desacompanhada de advogado, se na localidade não houver advogado ou se lhe for recusado o patrocínio, regra que não foi mantida com o advento do novo CPC. A atribuição de capacidade postulatória pode ser inicial ou para toda a demanda, como na ação de alimentos, artigo 2º, Lei 5478/68, e na Lei Maria da Penha, artigo 22 a 24 da Lei 11.340, de 2006, em que se atribui capacidade postulatória somente inicial, bem como no exemplo mencionado do JEC, em que a capacidade postulatória compreende somente a primeira instância. O estagiário, processualmente, é um relativamente incapaz.
pois somente pode praticar atos privativos da advocacia em conjunto com um advogado. Artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8.906 de 94. Há ainda atos processuais que não exigem capacidade postulatória, como de testemunhar, indicar bens à penhora, realizar pagamento, etc. Cumpre, por fim, ressaltar que a falta de capacidade processual não gerará extinção imediata do processo, devendo o juiz determinar a retificação, suspendendo o processo, como apregoa o artigo 76 do Código de Processo Civil. Próximo item aí, ato praticado sem procuração versus sem capacidade postulatória. Nós falamos sobre isso ainda há pouco, vamos voltar. A doutrina controverte sobre o efeito do ato praticado por quem não tem procuração nos autos, porém é advogado. Temos uma primeira constatação. Pelo artigo 104, parágrafo 2º do CPC, praticado o ato processual por advogado sem procuração, ocorrerá inexistência do ato, se não ratificado. Esse é, inclusive, o entendimento do STJ. Observe-se que a lei é clara. O ato foi praticado por quem é advogado, porém sem autorização, ou seja, por quem tem capacidade postulatória para praticá-lo, todavia, somente não foi ratificado. Segunda constatação. Doutrinariamente, com total razão, o artigo 662 do Código Civil teria revogado o artigo 37, parágrafo único do CPC de 73, que corresponde ao atual artigo 104, parágrafo 2º do novo CPC. Não tendo a autorização, o ato é ineficaz em relação ao cliente. Tendo a autorização, basta que o cliente o ratifique. De igual modo, como se poderia falar em ratificação de um ato inexistente? Como ratificar um ato que não existe? A rigor, o que ocorrerá é a ratificação da eficácia ao ato. Há que se ponderar ainda que o ato praticado por aquele que não tem capacidade postulatória, ou seja, sequer é advogado, é ato nulo, nos termos do artigo 4º da Lei 8.906 de 94. Como seria possível que o ato praticado pelo que não é advogado seja nulo e o ato praticado pelo advogado seja inexistente? Enfim, não há a mínima razoabilidade em aplicar-se sanção mais grave ao ato menos grave e vice-versa. Para esse vídeo por aqui, vamos continuar no próximo vídeo a análise do nosso livro Anotações Teoria Geral do Processo pelo tópico Curador Especial. Fiquem todos com Deus, até a próxima.